A 5. Em relação à exaustão contábil, é correto afirmar que ela corresponde à perda do valor de capital. Então, pessoal, para não ler isso aqui tudo, que a gente vai ler duas vezes, vamos ver o que significa exaustão, depreciação e amortização. Ó. Depreciação, aí que demos as definições. Depreciação é a relação do valor de bens pelo desgaste ou perda de utilizada por uso, ação da natureza ou obsolescência. Então, pessoal, depreciação é para bens. Então, depreciação é imobilizado. Imobilizado. Amortização é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto seja bens de utilização por um prazo legal ou contratualmente limitado. Então, pessoal, a amortização vai ser por quem? Por intangível. Então, quando se falar sobre intangível, vai ser o quê? Intangível, amortização. Depreciação, bens imobilizados. Exaustão é a redução do valor de investimento necessário à exploração de recursos minerais ou florestais. Então, exaustão está relacionado com bens minerais e ou florestais. Exemplo, uma mina de carvão, uma mina de petróleo, uma floresta que você comprou de eucalipto. Então, isso aí são bens o quê? Que se exaure. Então, isso aí são exaustão. Aí a gente vai aqui na resposta e vamos olhar cada um agora. A perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial. Então, isso aqui é errado. Isso aqui se refere à amortização. A B. A perda do valor decorrente de sua exploração de direitos cujo objeto seja recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. Então, isso aqui está verdade. Ó, bens cujos recursos minerais ou florestais. Então, quando falou em minério ou floresta, é exaustão. A C. A perda do valor dos direitos que tem por objetos bens físicos. Bens físicos, pessoal, é o imobilizado. Então, isso aqui também está errado. A D. Ao valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre as partes interessadas, conhecedoras do negócio entre si. Aqui ele está falando, dando o conceito de valor justo. Então, isso aqui está errado. A E. A perda de valor de capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinava ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor. Aqui ele está se referindo a operações descontinuadas. Você descontinuou uma operação. Então, a resposta da 5 é a letra B. Vamos para a sexta. A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável do ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo. Aí a pergunta, qual dentre as alternativas a seguir é a conta de ativos sujeita à amortização? Então, conta do ativo sujeita à amortização. Bens intangível. Terrenos, errado. O terreno é o errado. O terreno é o imobilizado e o terreno não sofre depreciação. Recursos florestais próprios, errado. Como vimos na questão anterior, isso aqui é exaustão. Jazidas minerais, exaustão. O primeiro, ó, não sofre amortização. O segundo é exaustão. O terceiro aqui é exaustão. O quarto, licença e veículos. Pessoal, veículos é o quê? Veículos é depreciação. Veículos é depreciação. O veículo sofre depreciação. Propriedade intelectual e marcas e patentes. Isso aqui é amortização. Isso aqui é um intangível. Amortização. Então, a resposta é a letra E. Vamos para a sétima. A sétima diz o seguinte. A DVA é a demonstração do valor adicionado. Essa nova demonstração, ao qual representa um dos elementos componentes do balanço social, tem por finalidade e objetivo evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período,
os lucros e prejuízos criados pela entidade e sua distribuição. Quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo? Quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa e sua distribuição durante determinado período? Quais foram as saídas de dinheiro no caixa? Então, pessoal, a resposta é a letra A. A DVA ela demonstra o quê? Como foi criada a riqueza da entidade e sua distribuição, tá certo? A letra B, ó, os lucros e prejuízos criados pela entidade. Isso aqui é a DLPA. Quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante determinado período? Isso aqui é a DFC. Quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa e sua distribuição durante determinado período? Isso aqui, ó, pessoal, não é nada, né? Quais foram as saídas de dinheiro do caixa? Isso aqui também não é nada. Aqui, ó, pessoal, ele está falando somente da DVA. E para a gente ver aqui a DVA, eu trouxe aqui, ó, o nosso, que nós fizemos lá no curso, o nosso decálogo da DVA, que é isto aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Curso de Contabilidade, professor Moreira. Demonstração do valor adicionado. 1. A Lei 11.638/2007 tornou obrigatória a DVA para todas as companhias abertas. Então, quem demonstra as DVA, a DVA é obrigatória para quem? Para as companhias abertas. Representa um dos elementos do componente do balanço social e tem por finalidade, aí, ó, agora sim, ó, finalidade, evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período. Então, a resposta da questão está no nosso item 2 que nós fizemos lá no nosso curso. A 3. Seu detalhamento mínimo é composto por pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre o capital próprios e dividendos e lucros retidos e prejuízo do exercício. Temos mais ainda. 4. A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos. Muito importante isso aqui, pessoal. Buscando apresentar, eliminando os valores que representam dupla contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem por formação do Produto Interno Bruto. Então, o Produto Interno Bruto está associado com a DVA. 5. A demonstração do valor adicionado está estruturada para ser elaborada a partir da DRE, do período e conciliada em registros auxiliares mantido pela entidade. Assim, há uma estreita vinculação entre essas duas demonstrações. Então, pessoal, a DVA ela tem uma vinculação muito grande com quem? Com a DRE. 6. É obrigatória para as companhias abertas, conforme vimos lá no número 1, tá? Então, é obrigatória para companhias abertas. 7. Inclui a participação dos acionistas minoritários no componente relativo à distribuição do valor adicionado, no caso da divulgação da DVA consolidada. Então, se for fazer a DVA consolidada, tem que incluir a participação dos acionistas minoritários. 8. Se objeto de revisão ou de auditoria, se a entidade possuir auditores externos independentes, que revisem ou auditem suas demonstrações contábeis. 9. No relatório de auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Após o parágrafo da opinião, deve ser tratado em parágrafo de outros assuntos. Então, quando o auditor está fazendo o seu relatóriozinho lá, ele vai colocar o quê? Tem o parágrafo de opinião e depois ele coloca outros assuntos. Nesses outros assuntos ele fala sobre a DVA. E 10. A demonstração do valor adicionado evidencia o valor da riqueza gerada pelas atividades da empresa de forma geral, medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos do terceiro. Então, pessoal, a DVA praticamente é isso aqui, ó. DVA é o quê? Vendas menos insumos de terceiros. Então, a DVA praticamente é isso, é vendas menos os insumos. Então, com isto, a nossa resposta foi a letra A. Letra A, riqueza criada pela entidade. Vamos para a 8ª questão. A 8 diz o seguinte: qual é o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e,
a partir daí é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre ativos líquidos da investida. Aí ele dá aqui, método de investimento em conjunto, método da influência significativa, método de combinação de negócio, método de negócio em conjunto ou método da equivalência patrimonial. Aí vamos ver o que é que diz a norma, pessoal. Diz o seguinte, ó. A Lei 6.404/73, devidamente alterada pelas leis 11.638/7 e 11.904/9, apresenta nos artigos 183 e 248 três métodos para avaliação dos investimentos. Quais são eles? Método do custo, método do valor justo e método da equivalência patrimonial. E aí ele diz, ó, método do custo. O método do custo é uma forma de mensuração na qual o investimento é reconhecido inicialmente pelo custo, sendo que necessário alguns ajustes à medida que o investidor recebe a distribuição do resultado da investida, por exemplo, os dividendos mínimos obrigatórios. Então, pessoal, o que é o método do custo? O método do custo é quando você compra a participação, esse método praticamente vai permanecer o mesmo, vai se alterando pouquíssimo. Se você comprou o investimento de outra empresa, se a outra empresa tiver prejuízo, você não quer nem saber. Então, o método do custo ele vai permanecer o mesmo. Diferente do método da equivalência patrimonial. Olha aqui o método da equivalência patrimonial. Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento em coligado, empreendimento controlado em conjunto e em controlada, neste caso no balanço individual, deve ser inicialmente reconhecido pelo custo. Então, eu comprei um investimento, no primeiro momento ele é reconhecido pelo custo. E o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação do investidor. Ou seja, eu comprei pelo custo, ele vai aumentar ou vai diminuir, vai depender de quê? Da investida. Se a investida tiver lucro, eu vou ter uma coisa boa. Se tiver coisa ruim, vai ser ruim, tá certo? Então vai depender disso. Método do valor do justo consiste em avaliar o investimento atribuindo o respectivo valor de mercado. Então, quando se falar em valor justo, você lembra-se do valor de mercado. Por exemplo, um apartamento aqui em Brasília hoje, R$500 mil. Então, é o valor de mercado. Se você for no local é 500 mil, no outro é 500 mil. Então, isso aí é o valor de mercado. Isso aí também depende da área, tá? Então, o valor de mercado é o que todo mundo está cobrando. Aí voltamos aqui para a questão, e o que é que a questão pergunta? Qual é o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo? Reconhecido pelo custo inicial pode ser método do custo ou método da equivalência patrimonial. Aí ele diz, e a partir daí é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. Então, nós estamos falando de método da equivalência patrimonial. Vamos para a próxima questão, a 9. Quais são as demonstrações financeiras obrigatórias a serem apresentadas ao fim de cada exercício social, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício? Então, pessoal, quando a gente vai fazer uma questão dessa daí, a gente tem que abrir aqui uma página. Cadê? Esse daqui. Cadê? Opa, é a 9, né? Então, pessoal, aqui, ó. A gente vai ver a explicação disso aí noutra aula que eu tenho lá no nosso canal e também tem no nosso curso, tá? Quando tiver uma questão dessa, a gente vai fazendo só pelo que? Só tirando as questões erradas, ó. A gente faz lá no curso seguinte, ó, na Lei 6.404, nós temos quantas demonstrações? Temos 5. Balanço patrimonial e DRE, DFC e DVA. A gente sempre coloca essas 4 aqui, por quê? Porque umas estão associadas com a outra. Ó. O balanço patrimonial está associado com a DRE e a DFC está associada para a DVA. DVA, né? Aqui, pessoal, a DVA é para as companhias abertas, ó. É só lembrar, ó, esse aqui você bota para as companhias abertas. E a DFC, a companhia de patrimônio fechado, companhia de capital fechado, com patrimônio menor do que 2 milhões, está desobrigado. Então,
A DFC, capital fechado menor que 2 milhões, não precisa fazer a demonstração da DFC. Mas são 5. Qual é que está faltando? Está faltando a DLPA. Nós já tivemos vídeo explicando isso aí, tá? A DLPA pode ficar dentro da DMPL, mas a obrigatória é a DLPA, de acordo com a Lei 6.404. E de acordo com o CPC 26. Aí você vai lá em outros vídeos ou lá no nosso curso que nós temos isso aí bem explicadinho, tá certo? E muitas questões. Aí a questão letra A diz, balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos, balanço patrimonial, verdade. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, verdade. Demonstração do resultado do exercício, verdade. Demonstração do fluxo de caixa e demonstração das origens e aplicações de recursos. Essa daqui, pessoal, é a do A. A do A não foi extinta, ela foi desobrigada. Então, a letra A está errada. A B, balanço patrimonial, verdade. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, verdade. Demonstração do resultado do exercício, verdade. Demonstração do fluxo de caixa, verdade. E se companhia aberta, demonstração do valor adicionado, verdade. Então, a resposta é a letra B. A C, balanço patrimonial, verdade. Demonstração do resultado do exercício, verdade. Demonstração de fluxo de caixa, verdade. Demonstração das origens e aplicações de recursos, errado. Aqui é a do A. A do A não existe mais. Existe a do A, mas não é mais obrigatória, tá? Balanço patrimonial, verdade. Estimativa de prejuízos do exercício, não é estimativa. Demonstração de origens, aqui temos 2 erros. A letra E, balanço patrimonial, verdade. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, verdade. Demonstração do resultado do exercício, verdade. Demonstração do fluxo de caixa, exercício. E se companhia fechada, demonstração do valor adicionado. Se for companhia aberta, o erro está aqui, pessoal, ó. O erro está aqui, tá certo? Se for companhia aberta. Então, você sempre associa, ó, DVA com aberta, tá certo? Então, aqui está errado. Vamos para a nossa 10ª e última questão. Em 31 de dezembro de 2015, a contabilidade de uma empresa registrou 500 mil de provisão para IRPJ e 300 mil para CSL. Após o fechamento do balanço, foi identificado que os valores foram apurados de forma indevida, resultando em uma diferença a recolher. Como o balanço já estava publicado e não era mais possível sua reabertura e publicação, a empresa deverá realizar complementação dos valores na conta ajuste de exercícios anteriores, com respectivos lançamentos. Os valores corretos dos impostos são 600 mil e 380 mil para a CSL em relação ao que foi descrito. Assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber a alternativa correta. Aí ele deu várias aqui, pessoal. Tá? São 5 itens. Ele quer saber o correto. Aí aqui, ó, não adianta a gente fazer a leitura. Vamos ver o que é que diz a norma. A norma diz o seguinte, ó. Parágrafo 1º do artigo 186 da Lei 6.404. Como ajuste de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeito da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possa ser atribuídas a fatos subsequentes. Então, pessoal, aqui houve o quê? Houve uma retificação de erro. Então, a gente vai fazer uma retificação de erro. Aí, o que é que ele diz aqui, ó? Ajuste contábeis de exercícios anteriores. Os registros dos fatos contábeis são suscetíveis de erros, que poderão ou não interferir na apuração do resultado e, consequentemente, na base imponível do imposto de renda, relativo ao exercício de determinado período. Aí você vem aqui, ó, e olha, aumento indevido de resultado de escrituração contábil. Então, foi isso aqui, ó. Os erros contábeis mais comuns que se traduzem em aumento indevido de resultado pode ocorrer devido a despesa lançada menor do que efetivamente pago ou incorrida, receita lançada maior ou manutenção da contabilidade de valor da receita, cuja nota fiscal já foi objeto de cancelamento. E C, falta de registro referente à baixa de bens do ativo circulante. Aí você vem para cá e olha, ó. Procedimento contábil. O mais importante da questão era isso aqui, ó.
procedimento contábil. Supondo que os erros que provocam aumento indevido do resultado tenham sido detectados após o encerramento do período. O procedimento contábil a ser seguido pela empresa será: primeiro, lançamento de ajustes a débito na conta ajuste de exercício anterior. Então, você já vai fazer um lançamento a débito de quê? Ajustes de exercícios anteriores. E vai creditar o quê? E vai creditar o erro lá. O que foi o erro? IRPJ/CSLL. No valor de quanto? Aí, ó, a própria questão já diz, ou seja, houve uma complementação. Aí você vem aqui, ó, foi uma complementação, né? Vamos ver aqui questão. Houve uma complementação. Complementação de quanto? Ele registrou 500 e 300, deu 800. E aqui foi quanto? 600 com 380, 980. Então, vai ser uma complementação de 180 mil. Então, a letra A, ó, é esse primeiro item aqui. Ajuste de exercício anterior e RPJ no valor de quanto? 180 mil. Vamos ver a letra B. Ajuste de exercícios anteriores e 180 mil. Até agora, a letra A e a letra B estão certas, correto? Vamos para a letra C. IRPJ, aqui está errado, porque você não debita IRPJ. A letra D, ajuste de exercícios anteriores, 180 mil. Aqui está certo até agora. E a letra D, aqui é apagar. E aqui, ó, ajuste de exercício anterior e RPJ a compensar. Então, aqui não é a compensar, é a apagar. Então, aqui já está errado. Já temos duas erradas, a C e a E. Agora, vamos ver o que é que a norma diz ainda, pessoal, em relação a isto. Ó. Cadê? Está aqui. Nós fizemos o ajuste de exercícios anteriores. Agora, vamos fazer o quê? B. Transferência do ajuste na conta ajuste de exercícios anteriores para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, eu vou transferir esta conta. Ó. Eu vou fazer a transferência para a conta qual? Lucros ou prejuízos acumulados. Então, ó, nesse primeiro momento aqui, ó, ajuste de exercício anterior, né, uma conta de PL, ela agora vai ser o quê? Creditada. Ajuste de exercícios anteriores, que é uma conta do PL. E vou debitar o quê? Lucros acumulados. Isso aqui, pessoal, é quando eu faço o quê? A transferência. Então, eu vou lá para a questão, ó, e olho. A questão diz o seguinte, ó. Pela transferência, lucro ou prejuízos acumulados e ajuste, isso aqui está correto. Então, a resposta é essa daqui, tá? 180 mil. A B, ajuste de exercícios anteriores, patrimônio líquido, lucro ou prejuízos acumulados. Aqui fizemos ao contrário, ó. Você já tinha debitado aqui antes e você já fez outro débito. Então, você não ajustou nada. Então, essa daqui está errada. E na letra D, né, que só faltava esta, ó. Reserva de reavaliação. Não é reserva de reavaliação. Então, a resposta dessa nona questão, cadê? Aliás, da 10ª questão é a letra A. Então, pessoal, é isto. Fiquem atentos e a qualquer momento postaremos mais vídeo. Curso de Contabilidade, Professor Moreira, trabalhando 24 horas por dia para sua aprovação em concursos públicos e no exame de suficiência. Lembrando que o nosso curso, graças a Deus, é o que mais aprova em Brasília para o exame de suficiência. Até a próxima!